Olá, amigos, olá, internautas, aqui estamos, quinta-feira, às 20 horas, a gente sempre entra por aqui com as nossas entrevistas. Às quintas, e não só nas quintas, também nas terças e quintas-feiras, são os 2 dias da semana em que as noites são para receber convidados e levar assuntos importantes para o nosso grande público de Iporá e da região. Chegamos agora a 106 mil seguidores, hein? 106 mil seguidores. Um abraço a essa multidão que nos acompanham. Estamos de volta ao vivo, nós estivemos de férias e ficamos com 3 programas gravados, agora ao vivo aqui para tratar de assuntos importantes. E hoje nós vamos voltar a falar sobre política. Hoje, nessa quinta-feira, o assunto é política e o assunto é Iporá. Falar sobre a nossa cidade na ótica de uma pessoa que vive bem essa situação de Iporá, as virtudes da cidade, os problemas da cidade, ela entende bem, é vereadora aqui no nosso município. Eu recebo aqui mais uma vez a vereadora Viviane Especian. Viviane, boa noite, boas-vindas mais uma vez. Boa noite, Valdeci, boa noite a todos que estão assistindo e depois quem assistirá, né? É sempre uma honra estar aqui, agradeço demais o convite, estou aqui à disposição, poder tentar responder as dúvidas, né, que possam surgir. Mais do que dúvidas, né? Vamos bater um papo, vamos falar com a Viviane vive bem essa situação de Iporá, os problemas do município, ela busca a solução, luta por Iporá, está no 2º mandato, e é com ela que a gente passa a conversar para falar de nossa cidade de Iporá. Vereadora de 2º mandato, você já tem uma certa experiência. Esse 2º mandato está mais prazeroso de se trabalhar como vereadora ou o primeiro foi mais difícil? Que avaliação que você faz para começar a nossa conversa? Olha, é difícil fazer essa comparação, porque são... Administradores diferentes? Exatamente, administradores diferentes. No meu primeiro mandato, o executivo era continuidade, tinha sido reeleito. Então, não houve tantas trocas, questão de secretarias. Então, o município estava caminhando, com muitos problemas, como todos conhecem, mas era algo mais linear, né? E eu estava chegando, primeiro mandato, pouca experiência, principalmente na política, porque eu estava realmente chegando. Agora tenho um pouco mais de experiência, mas nós estamos nesse momento turbulento, né? Então, quando você fala linear, o mandato passado era mais linear, era mais calmo? Eu acho que era mais... como que eu vou dizer? Acho calmo, ficar ruim falar isso, porque teve muitos problemas, mas principalmente mais no final do mandato, 2023, 2024, foi muito complicado, mas eu falo, o início foi um pouco mais tranquilo do que o início dessa atual gestão. Mais previsível, Era né? mais previsível. E no último ano teve toda aquela turbulência, no penúltimo ano, já em novembro, teve o fato do prefeito cometer aqueles crimes e, em seguida, a gestão interina e o último ano realmente complicado. O ano de eleição é sempre mais turbulento. Sempre mais turbulento, né? Então, eu avalio assim, não dá para comparar e sempre aprendizado, sempre. É isso aí. Viviane Especian, vereadora em Iporá, era do Partido dos Trabalhadores. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje, para falar inicialmente sobre Iporá, a avaliação dela sobre os problemas do município. Vamos falar, Viviane, primeiramente, sobre aquilo que mais repercute hoje. Esse debate que tomou conta de todo o ano passado e ainda adentramos o 2026 com essa questão, que é o que pesa mais contra a Maísa, a reclamação maior é questão de salário, é questão de servidores. É o que mais se escuta. É quase que a exclusividade do problema é esse, né? Eu queria te ouvir sobre isso, porque a oposição fala de dívidas, pontua, o Sindiporá pontua, o que se deve. A prefeita, quando tem a oportunidade de falar, ela ameniza isso e diz que não é bem assim, que até o pagamento está acontecendo até dentro do 5º dia útil, em muitos casos. Eu queria ouvir de você, porque você é muito sensata, é muito ponderada, você estuda documentos e vai pontuar com exatidão. Até que ponto nós temos dívidas de gestão para com servidores? Olha,
São algumas dívidas, né? A gente sempre ouve o pessoal da gestão sempre voltando à questão da gestão anterior, né? E quando a gente fala, uma das primeiras questões que eu falo é: não existe a dívida da gestão anterior ou gestão atual, é a dívida do município. Então, quem se colocou à disposição, foi eleito ou eleita, vai ter que caminhar com aquilo que o município foi, né, o que se tem no município. Então, não é dívida da gestão anterior ou da gestão atual, é dívida do município. Primeira questão. Só que nós já passamos um ano. E aí ficar ainda martelando essa questão de dívidas de gestão anterior é complicado. É Teria que parar de falar. Sim, precisa, porque já deu tempo, né? Um ano de gestão. Mas eu falo o seguinte: quando nós temos ainda servidores de dezembro de 2024 que não receberam porque foi feito um acordo, parcelamento, e ainda está sendo... Né, de 2024. Dezembro de 2024. Tem contas a pagar de dezembro de 2024, que é da gestão anterior. Que é o mês de dezembro o pessoal contratado, que não iria receber, porque os contratos estavam com problemas, que alguns tiveram que judicializar. Então, ainda tem pessoas que estão vão receber parcelado isso. Então, quando a gente fala de 2024. Mas o que nós estamos tratando, e a oposição sempre fala sobre isso, quando se trata de servidores, e eu sempre coloco que servidores e servidoras municipais têm que ser prioridade no município, porque é quem faz realmente o município funcionar. Esses estão sempre recebendo e nunca no quinto dia útil, como a gente ouve falar. Né? Tem aqueles que, como o repasse é de fundo a fundo, o recurso chega e já tem que repassar. Né? Fundeb, o pessoal de endemias. Mas as outras pastas não estão recebendo no quinto dia útil. E aí há toda uma questão em relação a um artigo na nossa lei orgânica, que dá uma previsão de pagar até depois, e aí o pessoal se fia nisso. Mas o que nós temos cobrado é que o município possa realmente colocar qual que é a data que esse servidor, essa servidora vai receber. Porque imagina, Valdeci, você trabalha, né, cumpre o seu horário, cumpre as suas obrigações, e tem que ter um dia específico para você receber, porque você se programa, você paga suas contas, você vai fazer, se a pessoa é bem controlada, ela vai ter um recurso que ela pode depois aplicar em algo. E quando você não sabe que dia que você vai receber? Não se planeja. Não se planeja. Hoje mesmo eu recebi mensagens de 4 pessoas diferentes questionando porque ainda não receberam. Né? E aí, não receberam o salário de janeiro. E hoje é 19. Exatamente. Então... E são pessoas efetivas? Elas não colocaram... Uma dessas 4 pessoas, 2 são do processo seletivo. Né? Até questionei com algumas pessoas da prefeitura, me disseram que já tinham sido pagos, mas essas pessoas ainda não receberam. Então, a gente precisa descobrir o porquê. O que aconteceu? Né? Aí, às vezes, a gente escuta alguma desculpa de que foi algum problema numa conta, mas é algo assim... estranho de estar sempre acontecendo de forma recorrente, né? Então, mas está melhorando essa questão salarial? Você acha que está conseguindo devagar um controle disso, uma atualização? Está avançando? Olha, eu acho que ainda precisa melhorar muito. Né? Primeiro é ter a data base. Quando é que vai receber? Tem uma data exata. Exata para se receber. Né? Você defende que tem que ser dentro do mês? Olha, eu acredito o seguinte, que precisa ser dentro do mês trabalhado. Antes de vencer, antes do dia 30. Assim, o que acontece? A população, os servidores, estavam acostumados a receber dentro do mês trabalhado. Né? Até o dia 30 recebiam. A lei, né, maior, geralmente, ela diz o quê? Até o quinto dia útil. Então, é algo natural de se esperar até aquele dia. Então, se ficar para o quinto dia útil, mas que seja realmente aquele dia. Que a pessoa não fique nesse desespero de saber, está todo dia consultando o seu extrato bancário e não ter nada lá para poder cumprir as suas obrigações. Né? Definição de uma data correta para se pagar. Isso está muito variável. Está né? muito. Né? Está muito variável.
Viviane Especian, vereadora em Iporá, sendo aqui a nossa entrevistada nessa transmissão da noite de quinta-feira. Uma transmissão que conta com o apoio do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. O Baratão é o maior, o melhor, é o mais ágil para atender em Iporá. Inclusive o Baratão atende pelo WhatsApp, isso para quem mora dentro do perímetro urbano. Basta teclar aí 649-8154-1495. Temos aqui conosco a Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. A Bioenge é a empresa da Maiara e do Endo, dois experts em meio ambiente. Temos conosco aqui o Posto Rede Parceirão, é aquele que tem 2 endereços para atender bem você, atender com aquele combustível que te leva mais longe e por um menor preço. Posto Rede Parceirão atende você em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Temos aqui conosco o Laboratório Bioanálise, é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará, 365. O Laboratório Bioanálise tem serviço de coleta fora da cidade. O Bioanálise faz coleta em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. Continuamos aqui com a nossa entrevista, falando sobre Iporá, sobre a gestão administrativa, sobre o mandato da vereadora Viviane Especian. Ela falou há pouco sobre a questão real mesmo, real de como está a questão salarial de funcionários da prefeitura. Eu agora quero ouvir de você, Viviane, sobre fornecedores. O que você tem de notícia sobre fornecedores? O vereador Suélio veio aqui e falou que tem fornecedores aí, não da gestão passada, mas que venderam para a prefeitura nessa gestão e valores altos de contas não pagas e que já demandam certo tempo. Você é estudiosa, apura bem as questões. O que você levantou nesse sentido? Sim, nós temos as informações, são exatamente essas, né? Nós temos fornecedores aqui para o município que estão sem receber. E reclamam para vereadores? Reclamam, porque qual que é a questão? Geralmente busca o espaço, que é onde a empresa, ou no caso a prefeitura, onde eles venderam. Quando não consegue, se retorna e busca os vereadores, e geralmente os vereadores de oposição, né? Porque aí vão buscar de outras formas poder conseguir resolver a situação. Era muito comum isso também na gestão anterior e agora. Né? A gestão anterior. Mas procura mais o vereador de oposição do que o de situação, quando se trata de fornecedores que têm a receber? Olha, eu não tenho como te dar essa informação, porque... Mas você é procurada. Sim, sou procurada. Geralmente, aí vai depender muito da forma de cada fornecedor trabalhar. O mais comum é procurarem quem é da gestão, quem é da situação, para poder tentar resolver. Quando não consegue, busca de oposição. Né? Geralmente é esse o caminho. O caminho, né? E não tem muito o que fazer, né, Viviane? O que a gente pode fazer é cobrar. Né? É fazer aí as cobranças, se dirige à tesouraria da prefeitura, procura saber, procura se informar. Hoje a prefeitura, hoje é tudo muito transparente, né, Viviane? O vereador que quiser trabalhar, que quiser se informar, tem tudo ao dispor. Era bom até aproveitar aqui, você que entende bem de gestão pública, para falar como é que funciona uma prefeitura no que diz respeito a controle interno, prefeitura. Ali tem um trâmite, e esse trâmite é mostrado para o público, não é isso? Sim. Explique para a gente. Nós temos o portal da transparência. Né? As informações, elas precisam A movimentação ali. diária é mostrada também? Olha, não sei, não tenho como te responder isso nesse momento, em relação à movimentação diária. Mas o que a gente tem, o que sempre é colocado, nós temos as informações em relação a processos que estão acontecendo. Então, fica à disposição da sociedade, está lá, né? Basta entrar. Tem algumas informações que a gente não tem acesso ali rapidamente, aí a gente busca de outras formas. Então, geralmente, a gente pede, por exemplo, relatórios que vão trazer mais detalhes, eles estarão ali para que a gente... Aí quem nos entrega, geralmente, é o controle interno, precisa fazer isso. Mas o principal está no portal da transparência. Né? É possível a gente acompanhar. Qual que é uma das grandes reclamações? A maior parte das pessoas ou não tem tempo para estar acompanhando ali, ou então ela tem dificuldade. Porque não é tão Você fala vereador com dificuldade? Não. Pessoas, cidadão que tenha interesse em acompanhar. Né? Agora, de vereadores, eu também não posso. Eu posso
falar em relação ao trabalho que eu faço, né? Então, em relação a como eles conseguem as informações, aí fica mais difícil. Calculo eu, suponho eu, que não são também todos os vereadores que estão lá com essa disposição de debruçar sobre documentos, visitar a sala do controle interno, porque o controle interno tem uma sala. Ele recebe ali as pessoas que estiverem interessadas em documentação. Sim, mas vai muito do perfil de cada pessoa, a forma como trabalha, né, Valdeci? Porque a gente é muito comum a gente generalizar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Geralmente eu consigo falar sobre como atuar a partir do meu olhar e da forma como eu trabalho. Né? Então ali eu sei o que eu fiz, quais são, por exemplo, o que eu não consegui dentro da prefeitura, que eu tive que recorrer ao Ministério Público, ao TCM. Então isso eu me sinto confortável em falar porque é aquilo que eu estou trabalhando, visualizando. A Viviane é muito ética, ela não vai aqui naturalmente fazer comentários sobre a forma que os colegas vereadores estão trabalhando. Realmente você tem que falar do seu trabalho e o seu testemunho, Viviane, que você é estudiosa, você se debruça sobre documentação, sobre o portal da transparência, e o portal é muito completo, porque lá, Viviane, a gente visita e vê, tem decretos, tem portarias, pode-se saber as diárias que a prefeitura gasta, tudo lá. Pode-se saber os salários dos funcionários da prefeitura, estão todos lá, a folha de pagamento, o orçamento, a execução orçamentária, item por item está lá, quanto se gasta com combustível, não é isso? Está tudo lá, basta o cidadão querer ir lá, e é claro que ter um preparo para isso também, né? Antes de você completar, eu quero só colocar mais uma questão que eu cobrei isso em dezembro da gestão. O ano passado não aconteceu audiências públicas de prestações de conta em relação a essas questões. Por mais que esteja lá no portal da transparência, a lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Tem que ter, por parte da gestão, essas prestações de contas e, geralmente... É quadrimestral, se não me engano. Quadrimestral. Não teve? Não teve, nós não tivemos. É lei que tenha. E aí eu cobrei isso em dezembro, né, que houvesse, a partir desse ano, que voltasse a ter essas audiências públicas. O que geralmente acontecia, que era um dos meus questionamentos anteriormente, era em horário comercial, horário que geralmente não aparecia ninguém, mas geralmente eu estava lá. Já aconteceu uma vez de estar a pessoa do controle interno, o contador e eu. E na Câmara, né? Na Câmara. Essa lei do quadrimestral de prestação de conta é a contabilidade da prefeitura com o controle interno se dirigir à Câmara. Parece que a Comissão de Finanças e Orçamento acolhe isso, não é isso? E aí é feita uma audiência pública onde vereadores participam e a comunidade. E a comunidade, porque a comunidade é convidada. Então, o que eu questionava antes? Que o convite era muito feito em cima da hora. Só que em 2025 nós não tivemos nenhuma. Não foi feito nenhum. Seriam então, 4. Isso em dezembro, seriam 4. Na verdade, 3 durante o ano, porque a primeira é em fevereiro, relacionada ao quadrimestre anterior. E aí depois vem os próximos, né? Mais 3 durante o ano daquele ano mesmo. E nós não tivemos. Então, é importante a gente lembrar. Tem essas informações no portal de transparência? Tem. Mas é obrigação da gestão municipal também prestar contas através de audiência pública, né? Que aí fica registrado aqui, além da minha fala em tribuna, foi em dezembro, eu fiz essa cobrança, da necessidade. E que você fez a cobrança e que te disseram que farão? Sim, foi respondido que sim. Vamos esperar. Vamos esperar para que tenha realmente a prestação de contas quadrimestral lá na Câmara, para vereadores acompanharem, o cidadão acompanhar, a imprensa poder divulgar, poder comparecer, mostrar os números, né? Ô, Viviane, vamos continuando aqui com o nosso bate-papo, um bate-papo dirigido a essa multidão que nos acompanha no Instagram, onde nós estamos no OG Notícias, agora com 106 mil seguidores. Estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiânia Notícias. Pausa para um abraço para o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Viviane, nós começamos aqui o nosso bate-papo falando muito sobre a questão financeira da prefeitura, sobre a dívida de salários, você esclareceu aqui até que ponto está atrasado e até que ponto não está atrasado, e você falou aqui de questões ligadas a essa transparência que a gestão tem que ter. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. A prefeita, ela falou muito sobre a herança que ela herdou.
a herança que ela conta que superou 100 milhões de reais de dívidas, né? É o número apontado. E essas dívidas estão lá. E você que acompanha a questão orçamentária, ela tem problemas com o pagamento de fornecedores dessa gestão, mas ela tem também o compromisso de pagar as contas herdadas, né? É como você disse antes, a conta não é do prefeito X, é conta do município. Até que ponto está se pagando contas anteriores ou negociando? O que você pôde estudar nesse sentido de até que ponto a atual gestão está saldando compromissos da gestão passada? Valdeci, o que acontece? Tem alguns pagamentos, né, estão sendo realizados, precatórios, e eu acredito que o pessoal da prefeitura consiga trazer essas informações com mais clareza para quem está nos acompanhando. O que é importante salientar? Que essas dívidas existem, elas precisam ser sanadas, precisam ser pagas, precisam ser resolvidas, e que o município precisa caminhar. E, dentro disso, nós temos o orçamento, né? E como qualquer espaço, seja uma empresa pública, seja uma empresa privada, seja a casa de um cidadão e de uma cidadã, a gente funciona com um orçamento, né? Você tem um X para receber, e dentro daquilo, né, que vai entrar, e você tem que organizar dentro daquilo para poder trabalhar. Uma coisa que eu sempre toco no assunto é que a gente tem as previsões de gastos, mas a atual gestão ela não estava simplesmente sem saber o que tinha ali. Porque, para começo de história, a atual prefeita era vice. Mesmo que tenha toda aquela questão de que ela não participava, mas ela era vice, ela tinha o espaço, né, tinha como também ter essas informações. A partir do momento que o pessoal se colocou como candidato e candidata, também estudou tudo isso. Então, agora, o que precisa ser feito? Dentro daquilo que o município tem de receita, como organizar tudo isso, né? Que aí entra uma questão que eu falo que é muito complicado, que é o que é prioridade. O que precisa ser priorizado nesse período? Nós já passamos um ano. E, para qualquer pessoa, acho que todos aqui no município, todos e todas sabem que seria uma administração difícil, porque a gente sabe que o gestor anterior também fez de tudo para tentar atrapalhar quando entrasse a nova gestão. Mas a gente, acompanhando esse um ano de gestão, eu vejo muito tropeços em relação ao que é prioridade de verdade. Né? Então, está sendo pago algumas dívidas? Sim, tem muitas dívidas, né, ainda acumuladas também. E o que está sendo organizado para ser resolvido isso? Né? Aí quem pode responder é a gestão. É a gestão. Viviane Especian, vereadora do Partido dos Trabalhadores, num bate-papo conosco aqui a respeito do mandato dela, a respeito da visão dela sobre Iporá, a cidade que agora está sob a gestão da Maísa Cunha, prefeita eleita em 2024. E ainda falando de dívida, iniciamos o nosso bate-papo falando de situação financeira da prefeitura. Outra dívida que é muito falada, muito comentada, é IPASI. Sempre se fala muito de IPASI e a situação, dizem que está muito ruim, porque está decrescendo lá o volume de dinheiro que tem para pagar as aposentadorias dos servidores. Você já esteve lá no IPASI como membro até do Conselho Curador, e você ainda participa, não mais como Conselho Curador, mas você atua lá no estudo das contas do IPASI, não é isso? Sim. Então, é bom te aproveitar aqui para ouvir de você, com sinceridade, como é que está o IPASI de fato, porque a situação ameniza as questões. A oposição fala aqui ferrenhamente de coisas que não são agradáveis, mas é bom ouvir de você, com sensatez, como é que está esse instituto. Tá. Primeiro, eu quero lembrar que eu sou servidora municipal. Então, eu não Depende do IPASI para aposentar um dia. Exatamente. Então, é algo que não é questão de trazer informação para colocar a gestão numa situação complicada, mas é falar realmente do que acontece. Vamos no real, né? No real. No real. Até o ano, eu estive dentro do Conselho Curador, eu era suplente, mas eu fazia questão de estar em todas as reuniões,
e participar efetivamente. Eu trazia as informações para discutir na Câmara e passei 4 anos falando sobre isso e praticamente era uma voz solitária, porque eu falava para a comunidade, mas dentro da casa eu não tinha respaldo sobre isso, né? Então, isso é muito claro. Agora, então, até dezembro do ano passado, ficou uma situação muito difícil, porque o que foi gasto daquele recurso, né, que é o que para poder manter a saúde do Instituto, né, de Previdência, que é o nosso IPAZI, há um valor que tem que ser pago. Além do patronal, que é o que a prefeitura tem que repassar, além do funcional, que é aquilo que é retirado de cada servidor, né, que contribui, nós temos ainda o aporte, né, que é aquilo que vai ser feito, é o que mantém a saúde desse instituto. Por quê? Quem está aposentado, ele está recebendo a partir daquilo de quem está contribuindo agora, né? E o que aconteceu até de janeiro do ano passado até dezembro? Começou o ano com 15 milhões, né, como o recurso que ainda tinha ali, o patrimônio líquido, né, do Instituto, 15 milhões. 15 milhões. Quando chegou em dezembro, já tinha menos de 7 milhões. Então, de 15 para 7 em 12 meses. Caiu o recurso. Caiu muito. E o que eu, como eu estava na outra gestão, né, como eu estava no outro mandato, como vereadora, acontecia também essas retiradas, né, com outro gestor. Mas, durante 4 anos, de 20 caiu para 15. De 20 caiu para 15. Vem só caindo, né? Vem só caindo. Então, foi ruim. Já foi maior do que 20. Já foi maior. Está só caindo. Só caindo. E por que é preocupante isso? É o que mantém a certeza de quem está aposentado agora vai ter o seu salário de aposentado ali recebendo todo mês, mas também quem vai aposentar precisa ter essa segurança. Nós temos vários problemas em relação a isso. Primeiro, ao não repasse, né, dos valores que precisam ser repassados, por isso que o valor caiu tanto. E hoje é 7 milhões. Hoje é menos, né? É menos. Eu só não tenho o valor agora ainda. 7 milhões foi o último número que você viu. Isso em dezembro, quando o que eu tinha em documentação. Né? Deve ser menor. É menor. Então está só caindo. Só caindo. O que a gente tem, só para finalizar essa parte do IPAZI, nós estamos aguardando ainda a questão das 300 parcelas, porque houve emenda constitucional, foi permitido que os municípios pegassem a dívida que o município tem com o Instituto e dividisse. Eram 60 em 60 meses, ficou para 300 parcelas. Então, imagine, né, alguém estar te devendo e aquilo que poderia te pagar em 60 meses, agora vai pagar em 300 meses. Então, é claro que o valor vai ser menor, que você vai receber. Vai ficar mais complicado de capitalizar. Mas vai ficar mais fácil para o município. Além disso, nós temos o quê? A questão de que esse valor que foi dividido era até agosto do ano passado. De setembro para cá, os recursos precisam continuar sendo pagos. Houve pagamento de alguns, de outros não, né? Mas eu estou ainda aguardando as informações que a presidenta do IPAZI ficou de entregar na Câmara. Né? Até antes do Carnaval não havia entregue. Você está esperando? Estou esperando. Eram 7 milhões, você desconfia que agora é menos. Com certeza. Chega num ponto que vai zerar isso aí. Já teve quem falasse, Viviane, que vai chegar um momento, do jeito que tudo anda, que a prefeitura vai chegar um momento que vai ter 2 folhas de pagamento para fazer. Primeiro, ela vai ter que fazer a folha de pagamento dos funcionários ativos. Depois, ela vai ter que fazer uma outra folha de pagamento que é dos funcionários inativos, ou seja, aposentados. Confere com a sua impressão sobre isso? Sim, e algumas pessoas veem, talvez, por exemplo, a finalização de um instituto de previdência como uma salvação, e não é. Porque o que acontece? Né? Se acontecesse a dissolução do nosso instituto, quem já está aposentado fica como uma folha de pagamento para a prefeitura. E quem se aposenta, ou quem vai se aposentar ainda, ficaria no INSS. Então, isso é péssimo para o servidor, né, que já está ali contribuindo, que está perto de aposentar. Imagina o servidor. Então, nós temos 2 problemas.
primeiro, essa questão de salário que está atrasando, você nunca sabe o dia que vai receber, e ainda a possibilidade de não aposentar. Então, imagina como é você ser servidor. Mas é bom, vamos fazer uma pausa aqui. Tem uma possibilidade de um servidor chegar a não aposentar, ou a prefeitura tem que, no fim, assumir a aposentadoria dele com o recurso que é da prefeitura? Então, o que é, como eu te falei agora há pouco, é a forma de expressar, falar não se aposentar. Quem já estiver, se dissolver-se, quem já é aposentado, vira folha de pagamento da prefeitura. E quem está por se aposentar, o recurso que já foi passado, né, para o Instituto tem que ser repassado para o INSS e o INSS assume. Mas para quem ainda não foi aposentado. Por isso, quando a gente fala da possibilidade de ter 2 folhas de pagamento, é numa situação dessa. Eu espero, sinceramente, que a gente não passe por isso. Né? Quando criaram, né, o Instituto de Previdência, também foi uma forma que as prefeituras encontraram, acharam que era a solução para o problema previdenciário, né? Acharam que seria muito mais fácil. Hoje eles já veem, a maioria dos municípios já viram que não é bem assim. Tanto é que, novamente, em 2008, teve aquela possibilidade de dividir em 240 parcelas, e agora, novamente, né, foi aprovado 300 parcelas. E por que foi aprovado? Não havia outra forma. Né? Era o que a gente, infelizmente, o município, a Câmara Municipal também entendeu que, naquele momento, era a melhor forma, era aprovar essa divisão das 300 parcelas, já que é algo, né, que vem ali dentro da nossa Constituição Federal, com a emenda. 300 parcelas, e é com isso que vai se saldar essa dívida aí. E aí já não pode mais atrasar essas parcelas, né? Que senão já está ficando complicado demais. Viviane Especian, vereadora, aqui sendo a nossa entrevistada, falando de assuntos importantes que dizem respeito à nossa cidade de Iporá, falando das questões financeiras da prefeitura. E ainda questão financeira, Viviane, porque eu quero te perguntar o seguinte, eu perguntei ao vereador Suélio Gomes, que esteve aqui recentemente, perguntei a ele se ele considera que a receita do município de Iporá é boa, porque ouço todos os prefeitos falarem que as receitas são ruins, que chega no meado do ano, as receitas caem muito. Eu quero te fazer a mesma pergunta. A receita financeira mensal da prefeitura de Iporá, você acha que ela é boa? Poderia ser bem melhor. Né? O que acontece? A arrecadação é muito dependente do Estado e do governo federal. Né? E aí, por que isso? Porque nós não temos forma de arrecadação melhores aqui no município, precisava melhorar isso. Que aí entra a necessidade, por exemplo, de um plano diretor. Né? O nosso está vencido desde 2018, e eu estou cobrando isso há muito tempo. Foi criado uma comissão para poder estudar e pensar esse plano diretor, mas até agora, né, não tive notícias. Inclusive, eu solicitei que todos os vereadores e vereadoras fossem convidados para essas reuniões, porque seria importante estarmos juntos na construção, porque quando chegasse para ser aprovado, seria muito mais fácil. Né? A gente já teria contribuído nessa construção. E é no plano diretor que a gente coloca o que nós queremos para Iporá nos próximos 10 anos. Né? Como a gente pode melhorar essa receita, o que a gente espera, né, do nosso município. Questão econômica, questão social, e tem que estar presente ali. Né? Mas está parado desde 2018 e a gente está nessa situação. Então, o que precisa ser feito enquanto não se resolve isso? É trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, a gente sempre ouve muito pessoal falar, olha, o município precisa de emendas, vive praticamente mendigando emendas. Né? E eu falo isso porque é muito triste um município estar sempre dependente que chegue recursos de emendas parlamentares, porque são recursos extras, né? Não estão previstos no nosso orçamento. Tanto é que toda vez que chega, precisa abrir, né, fazer lá a dotação orçamentária para poder incluir esse recurso ali. É isso aí. Ô, Viviane, e ainda uma última pergunta que tem a ver com questão financeira, mas é a última pergunta mesmo nessa questão, é porque que a gente sabe que quando o município não honra os compromissos financeiros, ele não obtém a certidão negativa de débitos, a CRP, no caso de Ipazi, por exemplo.
eu quero te ouvir nesse sentido, porque semana passada teve sessões da Câmara e isso foi dito por lá. Isso foi dito por lá de que, no momento, teve até alguém que disse que desde 10 de janeiro o município de Iporá está sem a certidão. Eu quero te ouvir sobre isso. Ainda está sem a certidão e é alguém que mandar uma verba para Iporá de emenda orçamentária, de repente esse recurso não pode ser acolhido aqui por falta de uma certidão? Explique para nós. Essa certidão é a certidão a CRP é a certidão de regularidade previdenciária. Então, o que acontece? Todo ano tem um período que precisa, por exemplo, o Instituto o IPAZI, ele precisa comprovar que está tudo, que o município conseguiu honrar com as suas obrigações e poder conseguir essa certificação. É enviado para o Ministério da Previdência e a certidão é liberada. A nossa venceu agora dia 10 de fevereiro. Então, até... Fevereiro de janeiro. Foi o que disseram Isso. nas sessões da semana passada. Exatamente. Está correto aquilo? Está correto. Então, 10 de janeiro finalizou. Aí, quais são as questões que são elencadas? Primeiro, essa certidão, o próprio nome já diz, de regularidade previdenciária, ou seja, os pagamentos estão sendo feitos, Todos, por exemplo, os conselheiros já estão com a sua certificação, o certificado que eles precisam ter para estar como conselheiros, porque mudou. Como houve a mudança do conselho, que foi o ano passado, então tinha um prazo para esses conselheiros estudarem, fazerem a prova e retirar esse certificado. E o certificado vai depender do tamanho da cidade, o porte da cidade, para saber qual o nível que é cobrado. Houve mudança na legislação em relação a isso. E, até onde eu sei, tem alguns conselheiros que não têm a certificação ainda, não têm esse certificado. Então, essa certificação dos conselheiros é necessária. Os conselheiros do Conselho Curador. Do IPAZI. Do IPAZI. Então, é uma série de conselheiros que questões. não têm a documentação correta. Correto. Então, precisa ter essa certidão, esse certificado dos conselheiros. Isso é o CPA 20? Aí tem vários porque vai depender do tamanho, por exemplo, do tamanho do município em relação a como que tem o pequeno, médio... E isso está dificultando para ter a certidão. Também, porque faz parte, além da questão financeira propriamente. Isso. Então, junta uma série de questões, mas principalmente é o pagamento, em relação às contribuições patronal, funcional, aporte, mas também a questão de como está a documentação de quem participa desse conselho. Então, nesse momento, Iporá está sem a certidão. Ainda está sem. Pelo menos até sexta-feira da semana passada, antes do Carnaval, estava... O vereador Queiro Borges usou a tribuna da Câmara na semana passada para falar que o deputado que ele apoia, o Daniel do Agrobom, teria mandado um recurso para Iporá, que seria o kit pedreiro, que parece que 400 mil ou 500 mil, e que a emenda ia sendo destinada, na hora de depositar para a Prefeitura de Iporá, não pôde, porque não tinha certidão. Quer dizer, está tendo dificuldades aí para se obter recursos. Alguns recursos, eles são bloqueados quando não tem a certidão, que são principalmente os recursos federais. São repasses voluntários, é importante a gente lembrar disso. O que são esses repasses voluntários? São as emendas extra-orçamentárias, emendas parlamentares, alguns recursos que eles não se encaixam dentro daquela que o governo federal tem que repassar todo mês. Então, esses recursos eles ficam bloqueados quando chega um certo momento que ainda não conseguiu a certidão. Bate-papo esclarecedor aqui com a vereadora Viviane Especian. Ela é do Partido dos Trabalhadores e atua integralmente como vereadora, professora, mas deixou a função de professora para ser exclusivamente vereadora. E sendo aqui a nossa entrevistada para falar de nossa cidade, dos problemas, dos desafios e das conquistas do mandato dela, vamos falar daqui a pouco. Nós estamos numa transmissão que conta com apoios do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. O Laboratório Bioanálise faz coletas fora de Iporá, faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Temos aqui nessa transmissão conosco Posto Rede Parceirão. Dois endereços, um em Israelândia e outro em Iporá. Em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e em Iporá, no Posto Real. Tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Temos conosco aqui a Bioenge Soluções Ambientais,
que atua em regularização e licenciamentos ambientais. A BioEnergy é a empresa da Maiara e do Endel, dois experts em meio ambiente. Eles atuam em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da BioEnergy é o 649-9623-5621. O Baratão Shop sempre nos acompanha aqui nos nossos bate-papos, nas entrevistas das noites de terças e quintas. O Baratão é o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Iporá e vender até pelo WhatsApp. Para isso, para quem mora dentro da cidade, pode pedir pelo 649-8154-1495. Viviane, até então nós estivemos falando sobre as dificuldades da prefeitura do ponto de vista financeiro, mas agora quero enfocar um pouco do seu mandato propositivo, né? Porque não basta fiscalizar, tem que propor. Eu quero te ouvir nesse sentido, como é que estão as suas ações? Bom, eu fico feliz com o espaço, poder falar, né, do mandato. É um mandato, primeira questão é um mandato coletivo. A maior parte dos projetos que eu apresento são sempre construídos a várias mãos, e isso é importante. Priorizando, parece que você é mais ligada à educação. Você é professora, meio ambiente. Meio ambiente, você é professora nessa área de meio ambiente e tem uma atuação na cultura também, né? Você tem defendido esse segmento. Fale aí mais das suas conquistas, inclusive da sua relação com os deputados que te acompanham e que te beneficiam aí com as emendas para Iporá. Que tomara que, quando elas vierem, que tenhamos as certidões. Exatamente. Bom, em relação a pegar, então, a questão dos deputados, eu sou do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e o nosso partido tem um olhar diferenciado em relação a como estar presente nos municípios, né? Então, geralmente, não são emendas vultuosas, porque geralmente elas são divididas na maior parte dos municípios. Então, os nossos deputados estão presentes. A gente sempre fala muito do Rubens Ottoni, da Adriana Corsi, dos nossos deputados federais, estarem presentes em praticamente todos os municípios, né? Da mesma forma, nós temos a presença do deputado Antônio Gomide, da Bia de Lima e do Mauro Rubens, são os nossos 3 deputados estaduais. Os 5 deputados, eles são muito presentes no mandato, né? Eu tenho uma proximidade muito maior com a Adriana e com o Gomide, mas sempre o apoio também dos demais deputados. Então, no primeiro mandato, foram mais de 3 milhões em emendas que a gente conseguiu trazer. Do seu mandato? Do mandato. 3 milhões? 3 milhões. É um bom recurso, né? E foi tudo acolhido pela prefeitura? Foi acolhido. Você está falando do mandato? Do mandato anterior, né? Desse. Isso. Então, mas a gente tem frutos disso ainda hoje. Por exemplo, nós tivemos, até 2023, as emendas foram implementadas, foram geralmente colocadas para as escolas municipais. Então, reforma em escolas, construção de salas de aula, reforma em escola. De 2024, nós tivemos problemas. A gente tive que fazer denúncia no Ministério Público, no TCM, e agora esses recursos estão começando a dar frutos, né? Por exemplo, 2 salas de aula foram finalizadas lá na Cosme Damião. É recurso da deputada Adriana Corsi. Mas eu usei a tribuna e questionei, porque, apesar de estar, né, a gestão está conseguindo entregar agora, eles precisavam já procurar o empreiteiro da obra, porque uma das salas não estava sendo utilizada porque estava com goteiras. Acabaram de entregar. Então, aí a questão do mau uso do recurso público, né? Outra construção de emendas que era do outro mandato, mas que agora que está sendo finalizada, é o refeitório no núcleo infantil Dona Carolina. Então, esse também chegou em 2023, começou a construir em 2024, e depois das eleições parou tudo, agora que está finalizando. E aí, lá também, nós estamos lá com um problema de goteira, né? Ou seja, terminou de construir agora, e, novamente, então, o meu questionamento, né? Precisa-se utilizar os recursos públicos, mas precisa se utilizar com materiais de qualidade, com serviço bem feito, porque é uma devolutiva para a comunidade dos impostos que nós pagamos, né? Então, a gente precisa usar isso da melhor forma possível. Mas, além dessas, né, aí também tinha, de 2024, reforma na escola Dona Ritinha, foi a deputada Bia de Lima que trouxe, e na escola Odilon. Então, está acontecendo agora. O recurso chegou em 2024 e só agora está sendo utilizado. Está aplicando agora. Está aplicando agora. É de 2024, está aplicando agora. Isso significa, então, a prefeita conta de 42 emendas desviadas.
Certamente, talvez seja Essas estavam lá, né? Essas estavam lá, Estavam não foram nessa desviadas. lista. Não. Desviada, e Isso. certamente a prefeita teve que repor o dinheiro para fazer a aplicação. Que isso é muito ruim para o município. Porque se está tendo que repor um dinheiro, era algo que poderia estar investindo em algo a mais. Então, por isso a importância de ter fiscalização, por isso a importância de ter uma gestão séria. Outra coisa, por exemplo, R$150 mil tinha vindo para o núcleo infantil Joaquim Pitomba e simplesmente ficou esquecido lá na conta. Eu sempre cobrando. Agora, acho que uns 15 dias atrás, que eu consegui mostrar que lá na conta fulana de tal, o dinheiro está lá. Então, agora, a gestão precisa fazer licitação para poder fazer ampliação lá no núcleo infantil Joaquim Pitomba, que também tem o pessoal precisa muito de vagas e o dinheiro está em conta desde 2024. Esse não tinha sumido e tinha sido aplicado, estava numa outra conta. Viviane, para concluir aqui o nosso bate-papo, chegando para o final, eu quero te ouvir assim, você tem o ato fiscalizador seu, vigilante, atenta, e tem esse lado seu propositivo de conquistas que vieram graças às suas mãos. O que mais te trouxe alegria nesses 2 mandatos seus? A certeza de estar fazendo um trabalho que beneficia as pessoas de forma coletiva. Mas não tem uma coisa pontual? Tem, por exemplo, o principal é poder ver as escolas que estavam tão ruins terem um pouquinho mais de qualidade. Isso significa que ainda está muito aquém do que precisa, porque é a qualidade no espaço para as crianças estudarem, mas também a dignidade para quem trabalha ali. E tem a ver com a luta sua. Tem a ver com a luta minha, que sou professora, não tem como eu não lutar por outra questão. Então, essa é saber que, além de estar fiscalizando, além de estar propondo projetos importantes para o município, também conseguir, através do meu partido, trazer recursos para o município. Que isso, as pessoas às vezes entendem que é uma obrigação do vereador, da vereadora, e não é. Quem tem que buscar recursos é o executivo. Mas é claro que nós, vereadores e vereadoras, que temos nossos contatos com os nossos deputados, podemos fazer isso, né? Nada impede. Mas é importante que o município receba isso de braços abertos. Mas, voltando à sua pergunta, eu não coloco uma questão específica como algo assim bom, mas é principalmente essa questão realmente coletiva. Por exemplo, a questão cultural. Todas as questões que aconteceram no município, a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, só aconteceram, e isso eu falo com orgulho, porque eu estive lá fiscalizando, fazendo denúncia no Ministério da Cultura, no Ministério Público, senão o dinheiro tinha sido usado de outra forma, não teria chegado para os artistas do nosso município. Isso eu tenho muito orgulho. Sou testemunha, Viviane, do finalzinho do ano de 2024, que o recurso da Aldir Blanc estava escapando, você atuou, outros atuaram e foi garantido já no finalzinho do ano. Né? Então, isso assim, eu tenho muito orgulho disso, mas principalmente de estar ali, levantar debates, levantar questões importantes para o nosso município, porque a função de um vereador, de uma vereadora, além de fiscalizar, além de legislar, é trazer informações que precisam ser discutidas. Vou pegar um exemplo, terras raras, que a gente precisa discutir. A população precisa ser ouvida. Eu, como bióloga, como quem trabalha com recuperação de áreas degradadas, eu sou contra a forma como a mineração acontece. O modelo exploratório e predatório. Sua preocupação ambiental. Preocupação ambiental. A forma como é feita. Detona-se um lugar, manda tudo para fora, as commodities, assim como é com a soja, assim como uma série de questões. É um modelo de exploração predatório que acontece e de degradação ambiental que não pode acontecer. É possível fazer de outra forma, mas é muito mais fácil e muito mais lucrativo para quem está à frente de mineração fazer do jeito que faz. A Viviane Especian sendo a nossa entrevistada aqui numa transmissão que conta com o apoio do Baratão Shopping, da BioEnge Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e de Laboratório Bioanálise. A Viviane falou aí da gestão, da Maísa Cunha, a ótica dela sobre a gestão, os problemas da cidade, falou sobre o mandato dela, as ações do mandato, e eu não poderia deixar, Viviane, para finalizar aqui, restam apenas 5 minutos, te ouvir como presidente do Partido dos Trabalhadores em Iporá. Nós estamos no ano eleitoral.
eleitoral. Esse ano tem eleição para presidente da República, para governadores, para senadores, deputados estaduais, federais. E em Iporá, às vezes, o Partido dos Trabalhadores lança deputado estadual, né? Às vezes lança. E nunca foi feliz com isso, às vezes até votações medíocres. Eu quero te ouvir sobre isso. Tem alguma articulação nesse sentido para esse ano? O que vocês estão pensando em termos de Iporá nesse contexto da eleição desse ano? Bom, ainda está sendo discutida essas questões. Nós tivemos um levantamento de nomes de pessoas interessadas. O nome do professor Paulo Alves foi colocado como possível pré-candidato, mas é algo que a gente está estudando, e principalmente por toda a contribuição que ele já trouxe para o nosso município, mas não só para o município, por toda a região, né? Só que é algo ainda que está sendo estudado. Então, o que a gente entende? Que é necessário que se tenha um nome, que se possa contribuir, né, com todo o processo eleitoral, que as pessoas tenham a opção de escolher alguém que é da região, né? Então, assim, aqui. Isso. O Paulo poderá ser um candidato. O nome dele foi cogitado. Está cogitado. Está cogitado. Dá para avaliar. Lista, isso. Nós temos uma lista, né, foi até publicada, acho que no jornal Opção, não sei se teve mais algum outro, o nome dele está cotado, né? Algumas pessoas me procuram, perguntam se eu tenho interesse. Eu sempre deixo claro o seguinte, que nesse momento não é a minha vontade, mas isso não descarta a possibilidade, se houver necessidade, de estar dentro daquilo que o partido precisar. É isso aí. Falamos de política também. Falamos de política, falamos sobre as questões do mandato da vereadora, o que ela tem trazido para Iporá através dos deputados, os requerimentos, as questões que ela levantou na Câmara, e principalmente falamos aqui hoje sobre a ótica dela, sobre as questões financeiras da Prefeitura de Iporá. Obrigado, Viviane. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Na próxima, eu quero a gente poder bater um papo maior ainda em relação ao mandato, porque é bastante coisa, né? Muita coisa para a gente conversar, muitas expectativas. Eu tenho vontade, junto com o grupo que está sempre junto no mandato, porque, como eu já disse, é uma construção coletiva, de a gente continuar contribuindo com o município. E, para a gente poder fazer isso, a gente precisa estar sempre conectado, sempre conversando, sempre trazendo essas questões e ouvindo as pessoas, ouvindo essas demandas. Sobre o mandato, eu sei que a Procuradoria das Mulheres na Câmara está funcionando bem, numa defesa da mulher. Está sim. Também é uma outra questão que a gente precisa conversar com mais tempo, né? Existe a Procuradoria da Mulher na Câmara. Mulheres que estiverem aí vulneráveis, sofrendo agressão, violência doméstica, podem procurar a Câmara de Vereador, porque lá tem um atendimento no seu gabinete para essa finalidade. Né? Eu estou como procuradora da mulher, a vereadora Cláudia é a procuradora adjunta. Todo o assunto tratado ali na Procuradoria é de forma sigilosa. A gente não faz nenhuma divulgação do trabalho que é desenvolvido, porque é justamente um espaço de acolhimento, de orientação e de fiscalização sobre as políticas públicas do município voltadas a essas mulheres. Obrigado, vereadora. Assim a gente termina a entrevista. No finalzinho, sempre presentinhos para quem é que vem. É uma caneca personalizada. É esse livro de poesias, que foi o último que eu publiquei, dedicado para você. Obrigado, Viviane. Valeu demais. Parabéns aí pelo seu mandato, sua luta. É isso aí, gente. Noites de terças e quintas são as duas ocasiões da semana para a gente receber convidado. Vamos ter aqui na próxima terça-feira mais uma entrevista interessante. Aguardem. Até lá. Um abraço a todos.